Olá a todos! Hoje iremos conversar um pouco sobre a nossa especialidade. Vamos falar sobre a cirurgia bucomaxilofacial na atualidade. Vamos falar o que estamos fazendo hoje, as áreas de atuação da cirurgia bucomaxilofacial. Inicialmente, vamos falar de cirurgia. De uma forma geral, cirurgia é o procedimento terapêutico onde o cirurgião vai abordar, vai manipular, seja com suas mãos ou com instrumentos, no corpo do paciente. Em nosso caso, na face, na mandíbula, na maxila, na cavidade oral. Então, é uma atuação manual no paciente. Lembrando que essa atuação vai ser realizada com etapas clássicas, etapas fundamentais da cirurgia, que é diérese, exérese, hemostasia e síntese. Cortar, divulsionar, o objetivo da cirurgia, conter sangramento e, por último, a sutura. Essas etapas estão presentes em todas as cirurgias, desde as cirurgias mais simples até as cirurgias mais complexas. E assim nós temos várias áreas da especialidade. Eu enumerei 7 principais áreas onde nós, cirurgiões bucomaxilofaciais, atuamos. Inicialmente nas cirurgias dentoalveolares de uma forma geral. Aqui se inclui cirurgias de dentes inclusos, extrações dentárias, frenectomias. Depois a patologia oral e maxilofacial com as lesões e biópsias. Em sequência os implantes, enxertos ósseos, cirurgia ortognática, trauma de face e as cirurgias de ATM, essas últimas já a nível hospitalar. Começando pelas cirurgias mais simples, as extrações dentárias, são cirurgias comuns, estão nos grupos das cirurgias dentoalveolares que nós falamos, e podemos fazer cirurgias com ou sem retalho, usando fórceps, alavanca ou periótomo. Aqui nessa imagem é um exemplo de uma extração dentária de um dente comprometido por cárie, um molar inferior, que é necessário sua extração. Aqui já é um exemplo de um premolar superior por indicação ortodôntica, com o uso do fórceps para fazer a sua extração. Então a gente emprega os vários movimentos específicos de luxação dentária para finalizar com a sua remoção. Lembrando que as alavancas também têm movimentos específicos, movimentos de cunha, da própria alavanca, de sarrilho. Existem movimentos específicos para o uso das alavancas. Aqui mostrando o uso da alavanca no terceiro molar inferior erupcionado, como que ela deve ser aplicada. E o periótomo é um instrumento que muitos alunos não sabem, mas o pessoal da implantodontia já usa há bastante tempo. É um instrumental muito interessante que é para fazer uma extração o mais atraumática possível, para instalar o implante dentário. Caminhando para as cirurgias, ainda dentro das cirurgias dentoalveolares, vamos falar um pouquinho dos dentes inclusos. Claro que quando fala de dente incluso, a gente lembra logo de terceiro molar, mas existe pré-molar, canino incluso, dentes supranumerários inclusos. Essas cirurgias, no geral, precisa de fazer retalhos, odontosecção, osteotomia, e é o que nós vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui, por exemplo, foi feito um retalho, o dente incluso foi encontrado, um terceiro molar incluso, e realizando uma osteotomia para possibilitar a sua extração. Aqui a gente já mostra o uso da broca zicria fazendo a odontosecção no dente. E essa imagem mostra a importância de se fazer um bom retalho, um retalho mucoperiosteal, para mostrar toda aquela área, aquele osso ali limpo, sem periósteo, para que você consiga acessar e encontrar o dente incluso. E aí está, após a osteotomia, a gente encontra a coroa do dente e a partir daí a gente vai decidir se vai ser necessário uma odontosecção ou não, ou apenas o emprego das alavancas. O superior é de forma semelhante, precisa fazer retalhos. Na grande maioria não precisa de odontosecção e osteotomia, mas em alguns casos a gente precisa fazer o uso de broca sim, de osteotomia. Mostrar para vocês que não é só terceiro molar. Aqui é um exemplo de um pré-molar incluso no palato. Foi feito um acesso a mucoperiosteal por palatino, osteotomia, para poder fazer a extração do dente. Ainda nas cirurgias dentoalveolares, vou mostrar um pouco de frenectomia. As frenectomias, elas podem ser classificadas como cirurgias pré-protéticas ou até aquelas com finalidade ortodôntica. Esse caso, por exemplo, o paciente tem diastema e é necessário retirar o freio para fazer a correção do diastema com a movimentação ortodôntica. E aí a ferida cirúrgica sendo mostrada
e começando a realizar a sutura. Bom, as cirurgias parodontônicas também são exemplos dessas cirurgias que se faz a nível de consultório. Vocês vão encontrar diversos outros nomes, como apsectomia, cirurgia periapical. Na verdade, nessas cirurgias, nós realizamos uma sequência de procedimentos nos ápices dentários, que inclui a retirada do ápice, que é a apsectomia, a retrocavitação, que é criar uma cavidade no ápice, e a obturação retrógrada. Essas cirurgias, cabe lembrar que elas são o último recurso para salvar o dente. E muitas vezes é necessário fazer o retratamento endodôntico. Mostrando o uso das pontas ultrassônicas cirúrgicas para a realização da retrocavitação. E em sequência, já mostra o MTA agregado trióxido mineral nessa retrocavidade. Bom, agora a gente vai entrar numa outra área, a patologia oral, que tem grande correlação com a estomatologia, né? Então patologia, estomatologia, cirurgia bucomaxilofacial são áreas afins, inicialmente mostrando biópsia. Lembrando que biópsia temos as biópsias incisionais, excisionais, punções. Esse caso é o caso de uma lesão em mucosa jugal, sugestivo de um lipoma. Então foi feita uma biópsia excisional, que já é retirada completa da lesão. E o diagnóstico histopatológico confirmou a nossa hipótese, né, confirmando que se tratava de um lipoma. Bom, cistos odontogênicos e tumores odontogênicos também têm formas específicas de tratamento. Geralmente os cistos eles são tratados ou por enucleação, massoperização ou uma combinação dessas duas técnicas, ou com curetagem e osteotomia periférica para realizar a margem de segurança. Esse caso dessa lesão na região mandibular do lado esquerdo se tratava de um ceratocisto odontogênico. Nesse caso aqui foi realizada uma enucleação com osteotomia periférica para fazer uma margem de segurança, para evitar recorrência da lesão. A punção aspirativa é interessante fazer em muitos casos de lesões radiolúcidas intraósseas, para confirmar ou aumentar a nossa suspeita de que se trata realmente de um cisto. Indo agora para os tumores, embora benignos, muitos deles têm características agressivas locais. Então, as modalidades de tratamento podem ser por enucleação ou por ressecção, quando se trata de um tumor benigno mais agressivo. Existem tumores odontogênicos malignos também, mas não vamos abordar aqui por já fugir um pouco da nossa área da cirurgia bucomaxilofacial e já indo para a oncologia. Neste caso aqui, ilustrando nessa radiografia panorâmica, se trata de um ameloblastoma. Esse paciente, foi realizado neste paciente a impressão, a prototipagem, né, a impressão 3D dessa mandíbula, com o objetivo de visualizar melhor o tamanho da lesão, as áreas de ressecção e a melhor adaptação da placa, para que com isso a gente fosse para a cirurgia com uma maior precisão de adaptação desse material de fixação, além de já ter bem planejado aonde seriam as áreas de ressecção. Aqui o tumor sendo removido com a ressecção, e após essa remoção a placa vai ser instalada. Uma outra área, que na verdade já existe a especialidade há muitos anos, né, da implantodontia, mas os implantes dentários sempre foi uma área de atuação da cirurgia bucomaxilofacial, da própria periodontia. Então, nós cirurgiões realizamos a instalação dos implantes. Lembrando que os implantes existem várias marcas, formatos, tamanhos, tipos de tratamento de superfície diferente, mas de uma forma sucinta, os implantes podem ser realizados em uma ou duas etapas de cirurgia. E em termos de planejamento, é muito importante a gente ter um planejamento reverso, que nós chamamos, que é já pensar na prótese lá na frente, fazer os guias cirúrgicos, lembrar das distâncias biológicas que são importantes entre implante e dente, entre dois implantes, para propiciar uma estética melhor possível para o nosso paciente. Então, a sequência de instalação do implante é uma sequência escalonada de diâmetro de brocas. Devemos determinar a profundidade que vamos inserir essa broca, e após essa sequência, os implantes podem ser instalados ou com motor de implante, o contrando, ou com a catraca. Essa é a sequência básica de instalação dos implantes.
Os enxertos ósseos é uma sequência aí dessa ideia da implantodontia, de reconstrução em áreas com defeitos ósseos, visando a instalação de implantes, ou então naqueles pacientes que ficaram sequelados após ressecção de tumores ou até mesmo de cistos maiores. Então, os enxertos ósseos podem ser do próprio paciente, que são os autógenos, podemos ter enxertos homógenos, xenógenos ou aloplásticos. E eles podem desempenhar diferentes formas de integração no osso. Pode existir osteogênese, osteoindução, osteocondução, dependendo do biomaterial que vamos empregar. Ilustrando para vocês aqui um biomaterial xenógeno de osso bovino, o Baios, é um material consagrado na literatura com bons resultados há muitos anos. Aqui uma membrana de colágeno, que é utilizada juntamente com a técnica de regeneração óssea guiada, onde a ideia é o quê? É proteger a área enxertada contra a migração de células epiteliais ou de tecido conjuntivo que possa prejudicar a neoformação óssea. Esse é um caso aqui que foi feito um caso combinado de regeneração óssea guiada ROG com enxerto em bloco. Já adiantando, os enxertos em bloco eles são mais indicados para aquelas áreas de grandes reconstruções. Neste caso, foi removido da região de síntese mandibular. Além do bloco, foi colocado o osso bovino liofilizado nas áreas ao redor e colocação de membrana, que isso configura a técnica de regeneração óssea guiada. Entrando agora na área de trauma, né, e nas outras áreas da cirurgia, irão configurar mais a área de atuação hospitalar do cirurgião bucomaxilofacial. Somos nós dentistas, somos nós cirurgiões que tratamos as fraturas de face. Então o paciente chega para nós no pronto-socorro, a equipe médica vai fazer o primeiro atendimento e geralmente já contacta a gente para avaliar os traumas de face. Podemos ter fratura de mandíbula, de maxila, de zigomático, fratura de órbita, enfim, de todos os ossos da face. E após diagnóstico, por imagem, planejamento do caso, avaliação da condição geral do paciente, a gente vai programar as cirurgias. Muitas dessas cirurgias são realizadas com acesso extraoral. Tem fraturas que nós abordamos por dentro da boca, mas boa parte delas há necessidade de fazer incisões extrabucais. São áreas específicas da cirurgia bucomaxilofacial, onde a gente vai acessar pele, platisma, fazer ligadura de artéria e veia facial, afastar glândula submandibular, acessar o periósteo, até chegar na fratura, para realizar a redução da fratura. E redução significa reposicionar o osso em sua posição anatômica. Após redução, nós fazemos a contenção da fratura, que é a fixação. Atualmente nós fazemos a fixação interna rígida com sistemas de placa e parafuso. Isso é a contenção. E a imobilização é o emprego de fios de aço, e nesse caso a barra de Ehrlich, para deixar o paciente com a boca travada, bloqueada em oclusão. Isso é usado no transoperatório para facilitar a redução da cirurgia e garantir que o paciente vai estar com a oclusão restaurada. Agora, em alguns casos específicos, nós deixamos esse bloqueio maxilomandibular, essa imobilização no pós-operatório. Indo agora para mais uma área, que é a cirurgia ortognática, a cirurgia ortognática vai tratar as grandes deformidades dentafaciais. Pacientes classe 2, classe 3, assimétricos, com mordida aberta anterior, com atresia de maxila. Então é nessa área da cirurgia ortognática que a gente vai realizar essas correções cirúrgicas. Requer um tratamento ortodôntico, obviamente, né, para ajustar o posicionamento dos dentes. É importantíssimo a análise cefalométrica, tudo isso faz parte do planejamento. Análise facial, cirurgia de modelo. Atualmente nós temos as cirurgias virtuais, onde não há necessidade mais de fazer a cirurgia de modelo. Essa imagem do articulador, por exemplo, nós temos uma cirurgia de modelo que foi realizada, foram feitas as movimentações ósseas específicas planejadas e o guia cirúrgico. Do lado direito é uma imagem de computador da cirurgia virtual, onde o osso foi movimentado de acordo com o planejamento e a partir dali já vai ser realizada a impressão de um guia cirúrgico a partir de uma impressora 3D.
Aqui essa imagem mostra a cirurgia de maxila. A gente faz uma ostomia tipo Lefort 1. Nesse caso em especial foi feita uma segmentação de maxila também, que ele tinha mordida aberta anterior. Algumas osteotomias complementares e segmentares na região de caninos e laterais, nesse caso aqui. E após romper os pilares pterigóides, septo nasal, parede lateral nasal, nós deslocamos, é o chamado down fracture, deslocamos para baixo essa maxila para reposicioná-la de acordo com o nosso planejamento. Então a maxila a gente pode avançar, pode intruir, pode baixar a maxila, corrigir assimetrias, tudo isso após esse deslocamento e a ostomia Lefort 1. De forma semelhante, a mandíbula é realizada na mandíbula uma osteotomia, que muitas vezes é a osteotomia tipo sagital que nós fazemos, e em seguida fixamos com as placas e parafusos. O mento também pode ser operado, quando nós chamamos de mentoplastia. Não vai ter relação nenhuma com a oclusão, mas é uma importante etapa na harmonia facial como um todo. O mento pode ser avançado, recuado, reposicionamento superior ou inferior. Então, isso vai ser decidido no nosso planejamento prévio. E aqui para ilustrar exemplos de resultado. Nesse paciente foi feita uma cirurgia combinada de maxila, mandíbula e mento. E aí a gente pode observar e ver a grande mudança que esses pacientes têm. Chegamos então, por fim, nas cirurgias da articulação temporomandibular. É uma área também da cirurgia bucomaxilofacial, mas é importante lembrar que muitos casos se resolvem, na verdade a maioria dos casos se resolve apenas com tratamento clínico. Clinicamente a gente pode tratar o paciente com a própria conscientização psicológica sobre o estado emocional dele. Temos o tratamento farmacológico, como analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, fisioterapia, uso de laser, a gente pode fazer laser para minimizar os sintomas, placas miorrelaxantes podem ser realizadas para melhorar os sintomas também. Então existe uma diversas modalidades de tratamento clínico para esses pacientes. Bom, dependendo do diagnóstico, do problema, da sintomatologia que tiver esse paciente, existem várias cirurgias que podem ser realizadas. Exemplos, artrocentese, embora não seja especificamente uma cirurgia, é mais você lavar, lubrificar a articulação do paciente. A viscosuplementação, que é aplicar ácido hialurônico na articulação. E indo para cirurgias mais específicas, a artroscopia é uma cirurgia menos invasiva, por vídeo. Temos as cirurgias abertas de disco articular, para você abordar no disco, muitas vezes aqueles discos que estão deslocados anteriormente, sem redução. A eminectomia, que é remover a eminência articular dos pacientes que têm luxação recidivante de ATM. Artroplastia, aqueles casos de anquilose de ATM, e prótese de ATM, quando há necessidade de reconstrução total dessa articulação. Essa imagem mostra aqui uma ressonância magnética de um disco deslocado anteriormente, sem redução, quando o paciente fecha a boca. E aqui foi feita a cirurgia de recaptura desse disco. Ele é colocado sobre a cabeça do cônjuge e fixado com uma âncora no cônjuge. Então essa é a cirurgia de disco articular, para a recaptura dele, nós chamamos de discopexia. E um caso para ilustrar também de um paciente com anquilose de ATM. A gente vê o processo condilar todo fusionado no osso temporal. Então a gente precisa abrir essa articulação com acesso pré-auricular, remover esse bloco ósseo que está unido com o temporal, e posteriormente a gente programa nesses casos, aí vai um planejamento mais rigoroso, específico do momento da cirurgia, mas a gente planeja geralmente uma prótese de ATM para esses casos. Ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse tema de hoje, mostrar o panorama da especialidade, como nós abordamos os pacientes na atualidade, as diversas áreas, que incluem aquelas cirurgias a nível de consultório e também as cirurgias que nós levamos para o hospital. E é isso que eu queria passar para vocês. Deixo para vocês aqui um pouquinho da nossa contribuição para os nossos alunos. Nós temos aí cursos de aperfeiçoamento em cirurgia, residência em implantodontia. Para o próximo ano estamos programando a nossa especialização em implantes.
Temos um curso novo, muito interessante do Hands-On. Temos o Manequim, que ele é muito interessante, que mostra que vem com dente incluso, possibilita fazer levantamento de seio maxilar, vem com torso lingual, torso palatino. Então esse curso de Hands-On é muito interessante também. Para quem tiver interesse, temos o nosso livro Manual de Cirurgia Oral e Maxilofacial. Ele está disponível tanto na versão impressa quanto a e-book. Vocês podem encontrar no Clube de Autores e no Amazon. E aí segue o link para vocês. Ok? Um grande abraço a todos e nos encontramos por aí.